É o artilheiro isolado do Carioca com 5 gols em 5 partidas. É um momento único, muito especial na minha vida. Eu procuro trabalhar bastante para quando aparecer a oportunidade estar preparado. Muniz chegou ao Flamengo em 2018, vindo do Desportivo Brasil de São Paulo, para reforçar a categoria de base. Já no segundo ano de clube, foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 com 8 gols e também vice-artilheiro do Brasileiro da categoria, campeonato conquistado pelo Flamengo. Foram outros 9 gols. Em 2020, ele ganhou chance no profissional, também durante o Carioca, mas não se firmou durante a temporada e acabou sendo emprestado para o Curitiba em outubro. Fiquei feliz em ir para lá. Poder trabalhar, poder ganhar rodagem assim, um profissional. E foi um momento especial para mim, porque eu fiz meu primeiro gol no Brasileirão. É gol do Coxa! Está aberto o placar. Rodrigo Muniz. A passagem do Muniz pelo Curitiba foi breve, durou apenas 6 jogos. Enquanto isso, o Lincoln é que era o reserva do Gabigol e do Pedro, mas ele não estava indo bem no Flamengo. Foi então que o Rogério Ceni pediu a volta do jogador. Para o técnico, Muniz oferece algo a mais. O Gabriel não faz um lado de campo, o Pedro não faz um lado de campo, os dois jogam centralizados. O Muniz ele consegue jogar centralizado, mas ele na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral. Muniz também se diferencia pelas dancinhas. Uma herança do pai dele, o Alex Carvalho, que é cantor de axé em Minas Gerais e também gosta de uma coreografia. Quem dança melhor, ele ou você? Acho que sou eu, ele já tá meio durinho já. Porque com a idade o quadril não balança mais não. Amanhã o Flamengo enfrenta o Boa Vista em Saquarema. Pedro será desfalque, já que teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. Já Gabigol pediu para viajar com o time. E Muniz, como um bom artilheiro, tá só esperando a chance aparecer. Se eu tiver mais oportunidade, vou aproveitar também. Depois da queda, levantar é um processo. É importante que vocês passem por esses momentos. Pode estar faltando um monte de coisa, mas tem que ter atitude, ainda mais nesse momento que o Botafogo passa. E o Botafogo ainda está tentando se afinar. A derrota por 2-0 no Clássico contra o Flamengo foi a primeira sob o comando do técnico Marcelo Chamusca. São jogadores que ainda estão se entrosando, se conhecendo, com pouco tempo de treinamento. São os desafios da reconstrução do Botafogo. O espírito de entrega em campo precisa aparecer desde agora, mas o processo de amadurecimento da equipe vai levar tempo. No domingo, o time enfrenta o Nova Iguaçu sem o zagueiro Canu, suspenso. A gente tem poucas opções para o setor. Estamos adaptando o Gilvan ainda à equipe. O Carlos ainda não tem condição de jogar, não foi regularizado. O Souza teve o problema do Covid. Em 5 jogos do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. O time está em 7º lugar, fora da zona de classificação para as semifinais. O Vasco perdeu o recurso na justiça para anular a derrota para o Internacional pelo último Brasileirão, você lembra? Na época deu uma pane no VAR que não conseguiu conferir se o gol do Inter foi legal ou não foi. Como esperado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve o resultado do jogo, porque o regulamento da CBF já previa que um jogo não seria anulado em caso de falha no VAR. Samuel Xavier, enfim, com a camisa do Fluminense. Antes disso, o único registro do lateral pelo novo clube eram poucos segundos correndo no CT Carlos Castilho. Isso porque, no dia seguinte que foi anunciado, ele testou positivo para Covid. Tinha dia em casa que eu tive falta de ar muito forte, cara, uma dor no peito muito forte, né? Nunca senti algo parecido com o que eu passei. Enquanto lutava contra o vírus, Samuel sentiu o carinho dos companheiros. Eu fui recebido muito bem mesmo, né? A galera, parecia que eu já trabalhava aqui há um tempo, né? Depois de uma segunda passagem vitoriosa pelo Ceará, Samuel Xavier encara o Fluminense como uma grande oportunidade da vida dele. E apesar da concorrência da molecada de Xerém, ele diz que chega para jogar. Sei da qualidade, né, do campeonato que fez o Calegari. Né, também tem o Igor Julião, né, mas respeitando meus companheiros, a gente sempre também tá querendo atuar, né?
Samuel só deve estar à disposição para jogar na semana que vem. Hoje ele vai acompanhar Calegari ou Igor Julião em ação na partida contra o Volta Redonda em Bacaxá pelo Campeonato Carioca. Se vencer, o Fluminense iguala o número de pontos do líder Flamengo. Além dos reforços para a temporada, o Fluminense também vai contar com a volta de jogadores importantes. Fred, Nenê, Egídio e Luiz Henrique vão para esse jogo contra o Volta Redonda. O Lucas Claro é o único titular que ainda não foi relacionado depois da folga do time principal. Olha só, amanhã tem o UFC 260 ao vivo no canal Combate, não tem não? Vai lá então, combate.globo, para ver como assinar. É a disputa do cinturão peso pesado, de um lado o campeão Stipe Miocic, da Croácia, e do outro o desafiante Francis Ngannou, de Camarões. Amanhã a gente vai falar mais dessa luta aqui, lutaço. Ainda hoje, reportagem especial sobre os 100 anos do goleiro Barbosa. E no próximo bloco já vão começar as semifinais da Superliga, hein? Com campeãs olímpicas para tudo que é lado. Desde seu lançamento.